nas profundezas de uma montanha inexpugnável, sob o solo granítico da Coreia do Norte, o complexo militar secreto de Pyeongchang existia em uma rotina de quietude tensa. Corredores de concreto armado, iluminados por uma luz fria e esverdeada, estendiam-se como veias de um organismo adormecido. Soldados e técnicos, rostos marcados por anos de confinamento e lealdade férrea, moviam-se em silêncio quase absoluto, seus passos ecoando o som abafado de suas botas. Painéis de controle cintilavam com dados crípticos, e telas de monitoramento exibiam mapas estratégicos e cálculos balísticos, tudo parte da vigilância ininterrupta de um arsenal que o mundo tentava compreender. O ar, pesado e filtrado, cheirava a metal e ozônio, uma atmosfera que parecia suspender o tempo. Esta era a norma, o coração pulsante de um poder oculto, onde o segredo era a moeda mais valiosa e a discrição, a única forma de sobrevivência. De repente, a monotonia implacável foi quebrada por uma série de bips eletrônicos agudos, que ressoaram pelos alto-falantes de aço. Não eram alarmes de emergência, mas um código de convocação de nível supremo, um sinal reservado apenas para as mais urgentes e secretas diretrizes. Mensageiros, com expressões pétreas, surgiram dos recantos mais profundos do complexo, distribuindo ordens seladas aos líderes militares de mais alta patente. Seus movimentos eram rápidos e sem palavras, a urgência estampada em cada gesto. O barulho de cadeiras sendo arrastadas e o murmurar de vozes contidas romperam o silêncio habitual. Generais, almirantes e estrategistas-chefes, todos com a experiência de décadas de doutrinação, abandonaram suas posições e se dirigiram para os elevadores selados, seus rostos exibindo uma mistura rara de surpresa e apreensão. A mensagem era clara. A rotina havia sido suspensa por uma força maior, e algo de proporções monumentais estava prestes a ser revelado. Os elevadores desceram por dezenas de metros, a pressão aumentando sutilmente nos ouvidos, até se abrirem em um salão cavernoso escavado na rocha sólida. Não era um centro de comando comum, mas uma câmara de guerra secreta, com paredes forradas de escudos acústicos e uma única mesa circular de metal polido no centro. As luzes de LED, estrategicamente posicionadas, projetavam sombras longas e distorcidas, criando uma atmosfera de solenidade opressora. As vozes, antes murmuradas, agora eram reduzidas a quase sussurros, a reverência e o temor preenchendo o ambiente. Em seus assentos designados, os líderes militares de mais alta patente aguardavam, suas fardas repletas de condecorações cintilando na penumbra, os rostos severos e os olhos fixos na porta principal, onde a figura de Kim Jong-un finalmente emergiu. A entrada dele não foi acompanhada por pompa ou fanfarra, mas por um silêncio absoluto que demonstrava o peso do momento. Com uma calma perturbadora, Kim Jong-un não se sentou. Ele permaneceu em pé no centro da sala, suas mãos repousando sobre a superfície fria da mesa, sua expressão ilegível. Ele não proferiu as palavras de um líder em tempos de crise ou ameaça. Em vez disso, sua voz, amplificada sutilmente pelos microfones ocultos, revelou uma proposta inesperada e sem precedentes. Não era uma ordem de ataque, nem uma retaliação. Era uma diretriz que subvertia a própria base da doutrina militar norte-coreana, um plano que nenhum dos generais ali presentes poderia ter previsto. O ar na sala pareceu rarear. Os músculos nos rostos endurecidos dos líderes militares se contraíram, seus olhos se arregalaram levemente em descrença. Alguns, os mais velhos, pareciam congelados, suas mentes lutando para processar a audácia da ideia. Uma ruptura tão radical com o passado que beirava a heresia. O silêncio que se seguiu não foi de respeito, mas de choque absoluto. Nenhum general se atreveu a quebrar o silêncio. A proposta de Kim Jong-un pairava no ar como uma névoa densa e palpável, sufocando qualquer tentativa de objeção imediata. Os líderes militares, treinados por décadas para a obediência inquestionável e agressividade calculada, estavam paralisados. Seus olhares se encontraram por frações de segundo, um turbilhão de confusão, descrença e medo transmitidos sem palavras. Alguns coraram levemente, outros empalideceram, e o suor frio começou a orvalhar suas testas.
Era um silêncio de desobediência não dita, de mentes que se recusavam a aceitar o que seus ouvidos tinham acabado de ouvir, mas que sabiam que qualquer objeção explícita poderia ter consequências fatais. O ar na sala parecia mais denso a cada segundo, e a tensão era tão palpável que quase se podia ouvir o coração dos presentes batendo acelerado contra as paredes à prova de som. A reunião, destinada a solidificar o poder, agora se tornava um palco para a mais profunda e perigosa das incertezas. O silêncio, denso e opressor, estendeu-se por um período que pareceu uma eternidade. Então, Kim Jong moveu-se. Ele se inclinou ligeiramente sobre a mesa, seus olhos percorrendo cada rosto, um a um, com uma intensidade calculada. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregava um peso inquestionável. Não houve repreensão ou ameaça explícita. Em vez disso, ele apresentou uma racionalização surpreendentemente lógica, uma série de argumentos que, embora chocantes em sua premissa, começaram a desmantelar as resistências mentais dos presentes. Ele não ordenou. Ele explicou, usando dados e projeções que pareciam vir de um futuro não previsto por eles. Lentamente, quase imperceptivelmente, as expressões tensas dos generais começaram a mudar. O choque inicial deu lugar a uma relutância, depois a uma aceitação hesitante e finalmente a uma submissão silenciosa. Era como se uma magia sombria estivesse em jogo, dissolvendo décadas de doutrina em poucos minutos. Com a concordância tácita, embora ainda visível a relutância em seus olhos, os líderes militares começaram a se ajustar à nova realidade. As vozes, antes ausentes, surgiram em murmúrios controlados, discutindo os primeiros passos da implementação. Não eram discussões sobre como executar uma ordem de ataque, mas sobre como desmantelar, como redirecionar, como iniciar uma transformação sem precedentes. Kim Jong-un observava, permitindo que a própria discussão criasse o ímpeto, sua expressão permanecendo enigmática. A atmosfera na sala, embora ainda tensa, transformou-se de uma de paralisia para uma de foco estranho. Parecia que um acordo improvável havia sido forjado, um pacto que desafiava a própria identidade do Estado eremita e que tinha o potencial de redefinir sua posição no mundo. A reunião prosseguiu por horas. Planos foram esboçados, ordens preliminares foram redigidas, e as implicações de cada passo foram debatidas com uma seriedade sombria. Quando Kim Jong-un finalmente se levantou, indicando o fim do encontro, ele proferiu as últimas palavras, não um comando, mas uma advertência. Ele falou sobre a necessidade de segredo absoluto, o silêncio total sobre o que havia sido decidido ali. Os olhos dos generais se encontraram novamente, desta vez com uma compreensão compartilhada da magnitude do que haviam testemunhado e concordado. A segurança da nação dependia do sigilo, e o fracasso em mantê-lo teria consequências além da imaginação. O som dos cadeados das pastas sendo fechados com um clique metálico seco selava o pacto, um som que parecia selar também o destino de milhões. Os líderes militares emergiram do bunker subterrâneo horas depois, seus passos ecoando nos mesmos corredores cinzentos, mas com uma diferença sutil. Não havia mais a tensão da apreensão, mas uma qualidade enigmática e quase sombria em suas posturas. Seus rostos, antes petrificados pelo choque, agora exibiam uma compostura calculada, uma máscara impenetrável de segredo. Eles embarcaram em seus veículos sem uma palavra, desaparecendo na noite sob o manto do sigilo. As comunicações do complexo de Pyeongsan permaneceram curiosamente silenciadas, sem a usual atividade febril de um centro de comando. O mundo exterior, alheio aos eventos subterrâneos, continuava sua rotina, inconsciente da decisão monumental que havia sido tomada nas profundezas daquela montanha. Uma decisão que reverteria décadas de estratégia e redefiniria um futuro imprevisível. Dias se passaram sem qualquer declaração oficial da Coreia do Norte. O silêncio de Pyongyang, geralmente pontuado por retóricas agressivas ou testes de mísseis, era, por si só, alarmante. Agências de inteligência globais, perplexas com a falta de atividade e os relatórios anômalos de suas redes de espionagem, começaram a circular alertas de atividade anômala e comportamento não característico.
Diplomatas em capitais ao redor do mundo realizavam reuniões de emergência,